Peraí. Se vê Quem? Silveira e Gabriel Ribeiro. Rebeca. Já coloquei presença. E eu, Ana Clara. Ana Clara, também agora. Acho que agora foram todos. Isso, Daniel, ok. Isso. Gabriel Cabral não tá não, né? Tô sentindo. Tô Tá? sim. Cabral tá aí. Gabriel Cabral. Isso. Ok. Tá bom, então. Breno não está. Nem Breno, nem João Gabriel, Júlia Costa, Kemily, Júlia Sabrina. Costa tá, tia. Oi? Júlia Costa tá. Júlia Costa tá? Então, presente. E Kemily, e Sabrina, e Stephanie, Vitória, tá aí? Não. Não, então tá bom. Então vamos dar prosseguimento aí, gente. Né? Nós começamos ontem a nossa aula. Isso. Sobre o capítulo 6, módulo 3, né? A formação dos estados. E aí, alguém para mostrar trabalho hoje? Ah, olha aí! Eu! Cadê eu? Eu é ótimo. Eu é ótimo. Deixa eu só identificar. Deixa eu ver quem é o eu. Quem tiver mais para mostrar, é só ligar a câmera e fica aí. Que aí eu vejo, escrevo aqui e tiro a foto. Vamos, gente. Olha o nosso tempo. Tia, você já corrigiu as provas? Sim. Ah, verdade, você falou ontem. Eu falei. Cadê José? José, bota mais posicionado. Ou coloca assim na Tia, não é esse vertical. que tá mostrando, não? Peraí, Yasmin. Segura aí, Yasmin, direitinho. Para de escrever no chat aí, porque a imagem dela tá lá embaixo na minha tela. Peraí. Isso, Yasmin, ficou ótimo. O nascimento da Vênus. Yasmin, quem mais? Peraí. Aí, José, coloca aí. O que houve, José? Tirou? Mais alguém? José disse que não fez, tia. Não, ele fez, ele mesmo, eu vi, só que saiu ali. Ele falou que não fez, ele escreveu no chat. Ué? É, Eu tia, vi. ele botou no chat. Eu tive a impressão que ele tivesse feito ali, passou perto da mão dele. Ninguém mais vai mostrar hoje? Não foi outra pessoa, não, tia? Não, não foi ele que está com o nome de André. Júlia Costa falou que não conseguiu imprimir. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, olha só. Então, eu coloquei aqui. Nossa, mas não conseguiu imprimir? Como, gente? Gente, olha só, tem uma ideia. Impressora. Tia, eu Quando também não não consegui, consegui. não, tia. Olha só, presta atenção. Uma ideia para aqueles que tiver problema com imprimir. Abre a imagem na tela, pega um papelzinho mais fino, coloca sobre a tela e faz a lápis devagarzinho o contorno do desenho e pinta. Ó, cabeça. Ah, não tem como eu imprimir? Pega um papel, coloca lá na tela, né? E aí pega e faz o desenho a lápis, bem clarinho, não aperta, bem clarinho, né? Pega o lápis lá, faz o desenho, e aí depois você faz ele direitinho, aí você cobre com lápis preto, ou canetinha, ou por aí vai. Quando eu tinha dificuldade de fazer cópia de alguma coisa, só para ter uma ideia, eu vou mostrar a vocês, espera aí. Ó, aqui tem uma janela, né? Sabe o que eu fazia? Eu colocava o desenho e colocava um papel fino, mais fininho. E aí, por quê? A janela tem uma claridade grande lá da parte externa. E aí fica facinho, até em cima da folha de ofício faz, contornar tudo aquilo ali. Ih, ó, cansei de fazer mapas
dessa forma. Eu fazia o esboço, né? O desenho do mapa, e depois eu vinha fazendo ele direitinho. Tia, eu só não fiz assim, porque eu não tenho impressora assim, e tipo, se eu botasse o papel na tela do celular, ficaria miudinho. Ah, sim, é porque quem está no celular fica difícil. Eu não tenho computador, não. Ah, tá. Sei. Quando for assim, gente, vê se pede para alguém ajudar, um colega, alguma coisa assim, tá? Vê se ajuda. Ou vê se vocês conseguem fazer de uma outra forma, Tá bom. Mas tá ainda eu posso bom? entregar na próxima aula sua? Tá, pode. Vou dar mais uma Beleza. chance, tá? Quem não Tá fez bom. pode fazer, ou tirar uma imagem e imprimir em outro lugar, ou às vezes um amigo pode imprimir para você, né? Tá Você bom. pode combinar com o colega para fazer isso. Beleza. Aí, essa pontuação é para terceiro bimestre, tá? É um dos trabalhinhos que nós estamos fazendo. Então, esse já é para o terceiro bimestre, tá? Então, ok. Então, vamos lá dar prosseguimento na nossa aula que nós iniciamos ontem. Desculpa, deixa eu compartilhar aqui. Vamos parar a conversinha. Vamos conversar agora sobre o assunto. Vamos relembrar o que nós estávamos falando ontem. Ué? Espera aí. Vocês estão vendo a tela? Não, tia, não tô vendo a tela. Não, tia, não tô vendo, não. Não, né? Espera aí. Tô vendo, não, tia. Espera aí. Deixa eu colocar aqui de novo. Porque eu acho que eu fiquei... Ué? Espera aí, gente, um minutinho. Eu estava já com ela aberta. Só um minuto. Vou tentar lá agora. Vamos lá. Selecionar. Aí, agora sim. Aí, todo mundo agora? Agora foi. Isso. Foi, tia. Dá uns revertérios de vez em quando na tela, mas fica tudo certo. Ai, caramba, ficou de outra maneira. Não, vamos lá. Bom, Tia. ontem... Oi? A matéria de história, pra mim, é a matéria mais legal que tem. É? Sim. É que eu mais presto atenção, acho muito legal a história. Vamos lá, então. Gente, olha só, para relembrar ontem. Estão vendo? Sim. Tá, então vamos lá. Ok. Ontem nós começamos a falar da formação dos Estados Nacionais, começamos a falar da Guerra dos 30 anos, né? Uma guerra que foi, assim, terrível, tão quanto a dos 100 anos, né? Claro que a outra durou muito mais, mas a mortalidade de pessoas aqui também foi bem considerado, visto que a Europa tinha, né, 20 milhões de habitantes, só a Europa Central, e 4 milhões de pessoas morreram, né? Isso tudo por conta da religião protestante, lembrando das religiões protestantes, luterana, calvinista e anglicana. As três são religiões protestantes. Por quê? Professora, Oi? é para copiar? Não. Não precisa. Não precisa copiar. Vocês têm aí no livro, eu só coloco aqui, às vezes, de uma maneira um pouquinho diferente, só para poder explicar a vocês. Como eu falei, esse conteúdo é um pouquinho mais complexo do que os outros, mas eu coloquei de uma forma para facilitar a vida de vocês. De qualquer forma, depois, se você quiser ver mais,
Aí você vai lá e vê a aula gravada, faz a anotação, aí que você quiser, tá, Rebeca? Então, Tá gente, bom. aí nós vamos ter essas igrejas protestantes, essas religiões protestantes, por quê? Protestaram algo na Igreja Católica, por isso que elas são protestantes, tá? Então, nós vimos isso ontem, iniciamos aí o conflito, né? De um lado, os protestantes, né? Que esses Suécia, Holanda e Dinamarca, e os principados da Alemanha, vão se revoltar contra o imperador da grande região do Sacro Império Germânico, que impôs o catolicismo à região da Boêmia, aonde todos eram protestantes. Né? Então, uma situação grave aqui, ó, Reino da Boêmia, né? Eles eram protestantes e ele queria impor o cristianismo, sendo que esse império, né? Ó, esses se revoltaram contra ele porque ele queria impor nessa região o catolicismo e todos os outros eram protestantes, né? Olha, professora, peraí, o que é isso? Então, o imperador vive numa região que são muitos protestantes, mas ele quer impor o cristianismo católico nessa região. Só que lá tem um outro comando. Cada reino desse tinha, né, um imperador para governar. E aí isso vai gerar um conflito. E os católicos, por sua vez, vão se aliar. Os católicos vão gostar que esse Fernando quer impor o catolicismo numa região, gente, que é protestante. E o rei da Espanha também era cristão católico, né? E aí nós vamos ver depois a França. A França já faz o contrário. Ela era católica, mas o rei vai se unir aos protestantes. Então, a gente percebe aí, gente, o interesse, né, de conquistar terras, elevar a religião. Quer dizer, nem que por isso eu tenho que passar por cima de todo mundo, mas eu vou lá e vou conquistar. É mais ou menos isso, tá? Aí nós chegamos a ver isso, vimos o mapa, ok, gente? Ninguém fala nada, ninguém questionou, tudo bem aqui? Tranquilo. Tá bom. Tá bom. Tranquilo. Não, Vimos o mapa, né? Analisamos o mapa de acordo com a expansão do luteranismo, essa parte toda rosa forte, né? Como é que se espalhou rapidamente, começou na Alemanha e se espalhou pelos outros países. Aqui em amarelo, os países católicos, né? Alguns misturados, católicos e luteranos, aqui católicos, luteranos e calvinistas, né? De acordo com a legenda. Então, e aonde estão esses xizinhos são batalhas que aconteceram, tudo por causa de religião, né? Hoje a gente, desculpa, hoje a gente ainda vive essas situações, principalmente no Oriente Médio, a gente tem muitos conflitos, muitas guerras, por conta de ideais religiosos, né? Uma coisa terrível. Por exemplo, nós já mencionamos ano passado, no finalzinho, nós chegamos a falar sobre o islamismo, né? A religião aí que Maomé cria, baseada no católico e nos judeus, né? E aí a gente tem que as ideias dele não era nada disso. E depois as pessoas começam a criar novas ideias, daí a gente percebe, né, aqueles ataques terroristas, aquelas pessoas que põem bomba no seu corpo, chega num shopping e se detona, porque ele vai morrer, ele vai se encontrar com o grande Deus Alá. Né? Uma coisa assim, bem
aterrorizante para nós, né? É uma situação terrível. A pessoa morrer, será que Deus quer isso? Deus quer que você tire a sua vida, né? Eu acho bem problemático, mas isso aconteceu e E ainda ainda tirar acontece, dos outros. não é? E ainda tira dos outros, e isso mesmo, ainda é pior ainda. Quantas pessoas que acontecem, morrem nesses ataques terroristas aí, né? Aí as pessoas às vezes falam assim, é árabe, é muçulmano, né? Muçulmano é o povo, a religião é islâmica, né? O islamismo. Aí a pessoa vê uma pessoa na rua, né? Porque a gente identifica principalmente as mulheres, porque elas sempre estão com o véu, né, na sua cabeça. E olha lá, é terrorista, né? Quer dizer, não sabe que o islamismo ele não tem essa prática. Não é isso. Então, as pessoas que não sabem, fala coisas erradas ou que ouviu errada de outras pessoas, né? Maomé não foi nenhum deus, ele era um homem normal que ele teve conhecimento dos católicos, né, da Bíblia católica e do Torá dos judeus, que são os hebreus. Então, ele leu os dois livros e pegou um pouco de informação de uma e de outra e montou o livro sagrado deles, que é o Alcorão. E nenhuma das duas incentiva as pessoas a fazerem isso, né? E é por isso que eu estou colocando isso, né? Porque as pessoas fazem uma ideia assim muito errada do islamismo. O islamismo não é ser terrorista, tá? Foi aí uma observação, tá, gente? Então, aí nós estamos percebendo que isso aqui no século XIX, né, leva 30 anos esses conflitos. Que situação terrível, né? Quantas mortes foram ocasionadas por conta de religião. Um é católico, quer impor numa região que são de protestantes. Que é isso? Vamos respeitar, né? Chegamos aqui ontem, acho que sim, não foi? Tia, a gente Pessoal. passou daí. A gente passou daí. Ah, tá. Passou, Então, passou. vamos só falar um pouquinho, né? Relembrar. Nesses 3 últimos anos da guerra, né, nós vimos aí que vários tratados de paz foram realizados. E às vezes não eram aceitos ou não eram apropriados. E aí, esses tratados de paz da Westfália ou Westfália, né, tanto faz aí a pronúncia, vão determinar, perante esse conflito, o quê? Os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião. O que ele quer dizer? Que o país, né, o Estado ou país, como eu falei ontem, nós vamos ter primeiro o termo país, Estado, depois a gente usa o termo país. Nesse momento, nós vamos utilizar o termo Estado. Então, quer dizer, primeiro vamos se organizar, né? A religião não pode ser mais forte do que uma organização de um Estado. Começa nesse último tratado que vai ser aceito, que vai ser assinado, ele diz logo isso. A religião não pode ser mais forte do que a organização política de um país, né? Então, é colocado isso nesse tratado. E aí, olha só, a partir desse tratado, antes da gente perceber aí o que ficou determinado, né? Porque eu disse, essa parte aqui em vermelha vamos dizer, é o início do tratado. Coloca logo isso, né? O Estado tem que ser mais forte do que a religião. E aqui, olha só, a supremacia francesa provoca insatisfação na Europa, né? Quando nós vimos ali, ó, que os franceses eram católicos, era o maior país católico e vai se unir aos protestantes para pegar terras.
né? Vamos colocar assim. Olha só, aí de um lado ficaram a Espanha, a Inglaterra, a Holanda e o Sacro Império, e a França do outro lado. Né? Então, nós vamos perceber, esses eram países, vamos ver aqui, eles eram países católicos, tá aqui, ó. E o imperador queria impor àquela região da Boêmia o catolicismo. Lá eles eram protestantes. Então, ó, a gente pode colocar aqui. Isso não tem no livro de vocês, não, tá, gente? Também não precisa se preocupar com esse esquema que está aqui. É só para vocês entenderem quanto à situação da França. Então, nós temos países católicos de um lado e a França, que era católica, de repente, ela passa a ser protestante. A França toda, não. O imperador, o rei que está comandando a França, por interesse. Aí, ó, mediante essa organização aqui, a França perde e é obrigada a devolver praticamente todos os territórios conquistados. Tudo que ela conquistou no meio desse conflito aqui, depois do tratado assinado, ela vai ter que devolver. O que ela pegou vamos dizer assim, vamos colocar aqui, dos católicos, né? Porque ela é católica, mas ela se une aos protestantes. Tudo que ela pega, ela vai ter que devolver quando assinado esse tratado. Quer dizer, ela provocou um conflito também, um dos conflitos, né? Num período aí, no meio de 30 anos, um dos conflitos, ela provoca com essa mudança. Mas aí ela vence, mas acaba sendo obrigada a devolver tudo. Que situação, né? O olho grande foi maior do que o tamanho do rosto, né? Agora sim, gente, olha essa imagem aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Um monte de gente morta na guerra? Sim, isso foi resultado de mortos, corpos dos mortos que foram encontrados tempos depois, né, dessa guerra ter terminado. Caraca. Vou falar sobre isso. Aqui a gente observa que são pessoas, né, pesquisadores e tal, e isso foi levado para um determinado lugar, né, colocado lá com terra e tudo, para estudos e para mostrar realmente uma parte, que na verdade nem estão todos aí, né? Mas vamos lá, a gente vai comentar mais isso aqui mais à frente. As mudanças a partir do Tratado de Westfália. Então, quais foram a mudança nesse centro europeu aqui após 30 anos de conflito? Então, vamos lá. Gabriel, deixa eu ver. Gabriel. Não, é Gabriel, não. É o rapaz aí que estava falando agora mesmo comigo aí. Daniel. Ô, tia, você esqueceu meu nome, tô triste. Daniel, olha só, cismo de trocar para Gabriel. Lê aqui primeiro, qual foi a primeira mudança? Isso, desculpa, Daniel, antes de você ler. Isso tem, gente, na página 283. Vocês podem até destacar embaixo aí, perto do mapa. Do ladinho do mapa tem aí as medidas tomadas, tá? Pode ler, Daniel. As pessoas passaram a ter liberdade de praticar sua religião. Graças a Deus, né? Olha, um conflito que foi por causa de religião, a partir desse tratado, não importa qual foi o lugar, se foi na Holanda, na Suíça, toda a Europa foi permitido as pessoas serem livres para ser protestante ou para ser católico, né? Vamos respeitar a liberdade, a escolha de cada um, certo? Então, isso foi muito bom, foi uma medida maravilhosa. José, pode ler a segunda para mim? Foram definidas novas divisões dos territórios europeus.
Isso. Então, é isso, essa divisão que estava acontecendo aqui durante a guerra, isso houve uma total mudança. Eu já vou mostrar a vocês como ficou essa mudança. Tem até no livro de vocês aí. Vocês têm aí na página 283, né? Esse mapa mostrando aí como é que fica os reinos no final desse conflito, né? Então, nós podemos perceber que ainda está diferente dos dias de hoje, né? Porque ainda vão ter outras alterações nessa região aí por conta das guerras, tá, gente? Gente, a guerra, essas que nós estamos falando, a que vocês ainda vão conhecer, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra, ela vai alterar os territórios aí das regiões. Então, a guerra, ela faz esse conflito, né? Ela coloca, ou aumenta ou diminui de acordo com o conflito. Então, a guerra é um dos motivos que faz a mudança do tamanho do território, tá? Então, vamos ver aqui. Quem lê o outro para mim? João Pedro, Eu, que ele quer ler. Vai, João Pedro. Vai, João Pedro, então, vai. Criou-se a ideia do Estado-nação, que estabelece a soberania dos estados sobre seus territórios. Isso, olha só, a ideia de Estado. Como eu falei, a gente ainda não vai usar nesse período o termo país. Mais à frente, lá no 8º ano, vocês vão perceber a mudança de Estado para país, né? Tem algumas características que vão influenciar para que mude essa noção de o que era um país. Um país é um lugar onde todos falam a mesma língua, tem a mesma moeda. Isso são alguns requisitos para que uma região se torne um país, tá? Tem outros também, mas isso aí é assunto de vocês lá no 8º ano, tá? Então, primeiro nós vamos estar vendo o seguinte: alguns reinos passam agora a ser estados. Lembrando, gente, que essa palavra estado, aí quando vocês forem se referir a uma região que é um estado, ela sempre deve vir com letra maiúscula, ok? Por favor, porque se for letra minúscula, não vai ser o estado com o sentido de país, tá? Bom, então vimos aqui que vai criar essa ideia de Estado-nação, onde se estabelece a soberania, aonde os estados sejam quem está no comando do Estado é quem tem o poder de governar toda a sua área, mais ou menos isso, né? Então, aí nós estamos com essas 3 medidas, aí, volto a dizer, no livro de vocês, na página 283. E aí, nós temos aqui um fechamento sobre esse final da Guerra dos 30 anos, né? Vamos ver. Quem pode ler agora aqui para mim? Vai lá, Renan, diga lá. Da mesma forma, a Guerra dos 30 Anos alcançou uma nova dimensão do horror quando mais países se envolveram. Claro. O que quer dizer isso? Quem pode me dar uma explicação aqui sobre isso aqui? Quem não entendeu, volta e lê de novo. Quem vai ganhar o pontinho? O que você perguntou, tia? Olha só, o que você entende desse essa primeira escrita aqui? Da mesma forma, a Guerra dos 30 Anos alcançou uma nova dimensão do horror quando mais países, né, se envolveram. Quando mais países, mais pessoas morreram na guerra. Quando mais países Quanto morreram, mais- a guerra aumentou. Ficou maior. Isso. Quanto maior o número de países ou de regiões envolvidas, mais mortes foram ocasionadas.
A né? gente ganhou Faça os pontinho, né, tia? pontinhos, faça os pontinhos. Ai, eu Eu respondi Tô também. brincando. Ó, tia, a gente ganhou ontem. Então Eu, vamos Daniel, lá. João e Pedro Agora Lucas. quem vai ler esse? também. Sim. Agora vamos lá, Pedro. Lê para mim aqui, Pedro Lucas, o segundo item. Beleza. Exércitos de mercenários desenfreados e sedentos por botins vindos de todos os lados atravessaram os campos de batalha como hordas de gafanhotos apocalípticos. Isso, vamos lá, vamos por parte, né? Exército de mercenários desenfreados e sedentos por butins. Gente, isso não é botina, não, tá? Butins quer dizer pilhagem, se aproveitar das coisas. Olha o que é isso. É se aproveitar das coisas das pessoas que morreram. Pegar, as pessoas morreram com roupas, com calçados, com garrafinhas de água, ou que tem algum objeto consigo, um cordão, um anel, alguma coisa assim, eles vão se apossar disso, né? Então, isso seria esclarecido aqui, ó. Mercenários, olha o nome, mercenários desenfreados e sedentos por butins, vindo de todos os lados, atravessaram os campos de batalhas como hordas de gafanhoto. Hordas de gafanhoto seria aquele monte, aquele bando de gafanhotos apocalípticos, né? Quer dizer, como se a gente até tem visto algumas notícias sobre a invasão dos gafanhotos, né? Vocês têm visto? A nuvem de gafanhotos, né? Isso, Quase então. chegando no Brasil. Então, que passou por alguns países lá da América do Sul, né? Esses dias, ontem, eu não vejo agora repórter mais todo dia, né? Aí, de vez em quando, eu vejo. Eu fico procurando repórter de vários outros canais também. E aí, estava em suspense novamente, eles não chegaram, acho que entraram só numa parte da outra vez, no Rio Grande do Sul. Mas eles vêm e vai fazendo o quê? Uma devastação. Por quê? Eles vão parando e vão comendo todas as folhinhas, do caso aí, dos produtos plantados, né? Então, essa descrição aqui é falar dos mercenários, das pessoas que vão se apossar, né? Daquela forma, está sedento para pegar o que encontrar. Tem muita gente morta aqui, vamos averiguar. Vira o morto para lá, vira o morto para cá, vamos pegar o que a gente pode. E esse cara aqui está com uma botina muito boa, vamos pegar esse aqui. Esse aqui tem um capacete que está muito bom. Então, é nesse nível, né? Isso aí até mostra em alguns filmes, né? As pessoas pegando coisas, objetos dessas outras pessoas que já estão mortas. É terrível isso. Qual o próximo a ler aqui para mim? Eu, tia Daniel. Vai, Daniel. Eles tacavam fogo em cidades e vilas, massacravam moradores violentavam mulheres. Olha só, esses mercenários, essas pessoas que vinham se aproveitar daquela região que foi devastada pela guerra, né? Porque quando passa, pelo menos a gente eu observo muito quando vejo um filme, né? Quando a gente observa um filme, a gente vê que depois que a guerra passou, né, é aquele mar de gente morta, né? Uma coisa terrível, uma cena deprimente, né? Eu, pelo menos, sinto isso, né? E as pessoas todas ali, e aí as pessoas só querendo se aproveitar da situação, né? E, quando essas pessoas vinham, tacavam fogo nas cidades e vilas, eles vinham atacando e violentando as mulheres, parecendo até, gente, o termo que eu vou usar, até os povos bárbaros, que nós falamos lá no ano passado, no finalzinho do Império Romano, quando os povos bárbaros começaram a entrar no Império Romano. Eles começaram a entrar como se oferecendo para trabalhar, mas em algumas regiões
eles foram entrando violentamente, né? São vários povos que vão dar origem a esses reinos que nós estamos vendo aqui. Olha aqui, lembrar. Ó, esses reinos aqui, eles são formados com esses povos bárbaros que entraram aqui. E quem era bárbaro? Todo aquele que não pertencesse aos domínios romanos. Porque eles falavam outras línguas, tinham outros costumes, tinham outros deuses, né? Só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Aí, aqui, deixa eu ver aqui agora aí. Deixa eu ler, tia. Vai, lê então aí para mim esse próximo. As crianças também não eram poupadas, inumeradas pessoas morreram peraí, devagar, peraí. As crianças também não eram poupadas, inúmeras pessoas morreram de fome ou sucumbiram a... Oi, tia. Vai, pode ir. Sucumbiram a doenças como a peste, disseminada por legiões de mercenários itinerantes e dezenas de milhares de vítimas em fuga. Isso. Quando esses mercenários chegavam, né, as pessoas que vinham de outras regiões fazendo a busca do que tem para ter lucro, até as crianças também foram mortas. Simplesmente passavam e matavam as crianças, né? E muitos morreram de fome porque foram se esconder, foram ficar isoladas com medo dessas pessoas que vinham fazendo essa varredura do que sobrou, né? Então as pessoas acabavam morrendo de fome, intocadas em alguns lugares, dias sem comer e sem beber água. Nossa, olha que situação a guerra acontece. Aconteceu aqui esse resultado, mas nas outras também acontece, né? E as pessoas com fome ou com doenças, como a peste negra, por exemplo, né, que nós já falamos da peste negra aí, por causa, as pessoas se escondiam em lugares que tinham ratos, e aí, né, a pulga do rato que transmitia o vírus, e a pessoa ficava doente e morria em poucos dias, né? E aí isso vai acarretar milhares de pessoas. Quem conseguisse fugir daquela área que foi aterrorizada pela guerra, conseguisse fugir, chegar numa outra região, beleza. E quem não conseguiu, vai morrer pelo meio do caminho. Ou pelos mercenários, ou de fome, ou de doença, né? Uma coisa assim, terrível. E agora, finalizando, vamos ver uma outra pessoa. Ana Bárbara, lê para mim. Deixa a Ana Bárbara ler agora para mim. Tranquilo. Cerca de 4 milhões de pessoas morreram durante as 3 décadas de conflito. Isso, né? Então, que eu coloquei logo lá no início, e aí, aqui ainda dando um levantamento do que foi o resultado dessa guerra, né? Então, muitas pessoas morrendo. E aqui, olha, gente, a Europa Central, após a Guerra dos 30 anos, depois que foi assinado o Tratado de Westfália. Então, nós temos aqui, ó, né? Ó, aí aqui nós já temos a região da Espanha, aí nós temos a França. Viram que antes nós não tínhamos esses domínios. Ó, antes eram reinos, percebam bem como é que estava antes do início da guerra. Estava dessa forma. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Então, estava desta forma. Depois do tratado assinado, nós vamos ter esse resultado. Então, nós vamos ter essas regiões. Tio, eu também reparei que também não está mais escrito reino. Isso, porque eles agora se tornaram Estado, né? Então, nós temos aqui, ó, a Áustria, esse Habsburgo aqui, que era referente a essa Liga de Habsburgo, né? Então, ficou aqui, entre parênteses, que era aonde aquele Fernando II governava aqui, o grande Império Sacro Germânico,
restou para ele essa região aqui. Então, a gente tem aqui essa região e as outras regiões. A França tem um limite, agora maior, né? Aí a gente tem aqui, ó, nessa pontinha da Espanha, a gente tem aqui a Catalunha e aqui todas essas regiões aqui separadamente. Lógico que isso aqui, daqui para os outros conflitos, ainda vão sofrer alterações, vão ter mudanças, tá? Então, alguns países vão desaparecer, outros vão surgir com outro nome, então a gente tem aqui a Suíça aqui, então nós vamos ter a Suécia lá em cima, né? Então nós vamos ter resultados aí diferentes depois desse conflito. Então nós podemos perceber que o resultado, o que a gente poderia falar do resultado dessa Guerra dos 30 anos? Vamos lembrar, primeiro, agora vamos ver o fechamento dessa parte do capítulo, né? Eu vou trabalhar até essa parte, a gente encerra hoje, depois a gente continua semana que vem. A gente vai pensar de quê? O conflito dos 30 anos. Primeiro, qual foi o motivo que ocasionou isso? Foi motivo o quê? Social, político, religioso? Foi religioso? Foi religioso, né? Protestante entre católicos. Alô, meu povo da 72, desculpa. Não, 71, isso, né? Porque eu estou olhando ali no quadro ali, que eu agora tenho que olhar um quadro ali para ver o horário e a turma que eu estou, senão eu me confundo. Então, gente, foi um conflito religioso, né? Que ocasionou uma guerra que devastou milhares de pessoas, devastou várias regiões, ocasionando mudanças de territórios, tá? Então, a gente pode guardar essas informações, né? Foi uma guerra religiosa, milhares de pessoas foram mortas, várias regiões sofreram modificações, né? Algumas perderam território, nós vimos anteriormente que a França foi um deles, né? Que ela muda de lado para poder adquirir, mas depois ela é obrigada a devolver, né? Então, ela era muito, o olho muito grande. Então, graças aos tratados que foram feitos, principalmente o último da Westfália, que vai determinar todos esses requisitos a partir de então. E aí, para esse conflito religioso. Porque qual foi o primeiro motivo? Motivo não, vamos dizer, o que foi determinado no último tratado colocado? O que eu li aí? Vocês têm no livro de vocês. O que foi determinado? O primeiro item. Vamos ver quem lembra. O que determinou no primeiro item? Ao tempo. Vamos ver. As pessoas tinham liberdade de praticar religião? Isso, graças a Deus, Ana Bárbara. Ei! Gente, olha lá, está lá na página 283, lá embaixo, o Tratado de Westfália, olha lá, tem logo lá no início, né? A liberdade religiosa. Vocês podem grifar aí, marcar, com marca-texto, essas resoluções aí feitas a partir do tratado. Podem deixar marcados aí. Então, o primeiro item, liberdade religiosa. Quem quer ser católico vai, quem quer ser protestante vai. Acabou. Ninguém tem que brigar mais por causa de religião, né? Uma coisa assim, sem lógica. Todas falam de Deus. Então, por que vai brigar, né? Então, esse foi a primeira determinação do tratado. Depois vieram os outros, página 283. Lá embaixo, onde tem estados europeus aqui,
Aqui, nessa parte aqui, vocês podem marcar o que ficou determinado por esse tratado, tá? Tem aqui, ó. O Tratado de Westfália, assinado em 1648, trouxe profundas mudanças na vida política e na relação entre os países europeus. Aí vem, as pessoas passaram a ter liberdade e etc. Tá? Então, gente, pegam e deixem marcado. Oi, Júnior. Desculpa, Júnior, até aqui eu estou pegando seu tempo. Oi, Claudete, tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Gente, olha só, fica só o exercício da página 286 e 287, tá? Para a semana que vem. Gente, beijo para vocês. Até semana que vem.